Olá, meu nome é Camila, sou assistente virtual da InfoAgri e vou apresentar esse trabalho em parceria com a Solo sobre caracterização dos solos e potencial produtivo da Fazenda JB em Lobato, no Paraná. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer em especial ao Vitor, Fortunado e Carlos, que confiaram, apoiaram e fizeram com que esse trabalho fosse realizado da melhor forma possível. A InfoAgri presta serviços de organização de cursos, palestras, treinamentos, pesquisa e desenvolvimento e consultoria para as principais culturas de interesse. A Solon atua nos serviços de diagnóstico de solos e ambientes, mapeamento, consultoria e acompanhamento de safra. A seguir, apresentarei a metodologia e resultados do trabalho utilizando uma linguagem mais prática. Recomendo a todos o livro Pedologia Fácil, do Hélio do Prado, para quaisquer dúvidas mais técnicas, além do nosso contato no final da apresentação. Considerando a produtividade agrícola, os principais fatores que as influenciam são clima, solo, características genéticas da cultura e o manejo. Sendo que, desses fatores, o agricultor não consegue modificar as condições climáticas, que são difíceis de se prever, nem as características da cultura. Ou seja, só é possível alterar as condições dos solos e o manejo da área. Sendo assim, o diagnóstico de solos e ambientes se mostra uma importante ferramenta para auxiliar nas tomadas de decisões, pois mostra o que o produtor tem em sua área, apresentando as características do perfil dos solos até 1 metro de profundidade, indicando suas vantagens e desvantagens. Onde estão essas informações, mostrando por meio de mapas as localizações exatas, para que aí sim o produtor possa, após analisar todas as informações do diagnóstico, definir como serão as melhores estratégias de manejo para a sua realidade. Para garantir a qualidade do trabalho, é fundamental o capricho na amostragem de solos. Em solos, existem 2 tipos de amostragem, a de fertilidade e a pedológica, que apresentam diferentes finalidades. Na amostragem de fertilidade, que é a mais comum, é avaliada a camada superficial dos solos, cuja profundidade está sujeita à ação do homem e tem como finalidade correção e adubação do solo. Para este estudo, a amostragem foi pedológica, avaliando a camada superficial, de 80 a 100 centímetros de profundidade, que são características naturais do solo sem interferência humana e com menor variabilidade em relação à camada superficial. E são essas características de subsuperfície, conforme apontam estudos acadêmicos, que estão diretamente relacionadas à produtividade e longevidade da cultura. Aqui temos a área da Fazenda JB, onde nossa equipe desenhou o limite da propriedade, dividindo a área em 3 talhões, para deixar mais dinâmica a forma de apresentação dos resultados. A escolha dos pontos se deu por meio de um reconhecimento da área pela equipe e por uma entrevista feita com os proprietários, para entender todas as variações que ocorrem na área, onde foi estabelecido 7 pontos para representar os aproximados 107 hectares da fazenda, caracterizando um levantamento a nível detalhado, com 1 ponto a cada 15 hectares, sendo que para cada ponto foram coletadas 3 amostras nas profundidades 0 a 20, 20 a 40 e 80 a 100 centímetros. Aqui temos o mapa de solos, que mesmo sendo considerado uma área relativamente pequena, apresentou 6 tipos de solos, onde explicarei de forma prática a diferença entre eles. O primeiro ponto que vou usar para diferenciá-los se refere à ordem dos solos, que definiremos como classes de solos. No caso, temos 2 classes, os latossolos, que representam 73% da fazenda, e os litossolos, antiga terra roxa.
A principal diferença entre eles que eu quero passar a vocês é em relação à estrutura do solo, onde o nitossolo é mais estruturado com maior superfície de contato entre as partículas dos solos e por isso tem maior capacidade de armazenar água e nutrientes, e por mais tempo em relação aos lotossolos. Se diferem quanto à química em subsuperfície, onde temos 4 tipos de químicas: os solos eutróficos e mesotróficos, que chamaremos de quimicamente favorável ao desenvolvimento das plantas; os distróficos, que não são quimicamente favoráveis, porém não representam um impedimento ao desenvolvimento; e os mesoálicos, que indicam presença de alumínio em profundidade, o que limita o desenvolvimento radicular apenas em superfície, e representam 13% da área. Por fim, quanto ao teor de argila, havendo um equilíbrio entre solo de textura argilosa, com teor de argila entre 36% a 60%, e os solos de textura média, com teores de 16% a 35%, representados nos gráficos pelas cores azul e vermelha. Aqui temos um comparativo que mostra a diferença entre os solos mais predominantes da área, que apresentam teores semelhantes de argila e estruturas diferentes. Como podemos ver, os teores de nutrientes benéficos ao desenvolvimento da planta são muito superiores no nitossolo, assim como os atributos que prejudicam o desenvolvimento, como alumínio e saturação de alumínio, representada pelo símbolo N%, é inferior no solo estruturado. Isso mostra que não devemos considerar apenas a textura para avaliar o potencial produtivo de uma área. Agora, apresento para vocês o mapa do potencial produtivo da Fazenda JB. Nele temos que os ambientes favoráveis estão na baixada da fazenda e representam 27% da área. Os ambientes desfavoráveis estão localizados no topo e ocorrem em 48% da área, sendo considerados desfavoráveis pela estrutura, textura mais fraca e química desfavorável. Lembrando que são considerados ambientes favoráveis aqueles que, além de terem maiores produtividades, apresentam menores riscos em adversidades climáticas. Agora, vamos simular um cenário onde a Fazenda JB produza cana-de-açúcar para entendermos melhor os conceitos de ambientes de produção, desenvolvido pelo Hélio do Prado, do Instituto Agronômico de Campinas. Por definição, ambientes de produção medem a influência do clima e do solo no potencial produtivo de uma área, considerando que o produtor realize o que chamamos de manejo básico da área, que nada mais é do que as boas práticas agronômicas que permitem um bom ambiente de desenvolvimento às plantas, ou seja, é realizado um bom preparo, correção e adubação dos solos, sem presença de pragas, doenças e daninhas, com alocação varietal, época de plantio e de colheita feitos corretamente em função dos solos e ambientes. Por exemplo, se considerarmos essa mancha de solos destacada, se a colheita for no início de safra, mapa à esquerda, o potencial produtivo esperado é de 72 a 75 toneladas de cana por hectare, na média de 5 cortes. À medida que deixamos para colher mais para o final de safra, a produtividade diminui, pois a cultura fica submetida por um maior período de tempo ao estresse hídrico. Por isso, os ambientes de produção são considerados dinâmicos. No mapa do meio de safra, o potencial dessa área cai para 68 a 71 toneladas por hectare e no final de safra para 60 a 63 toneladas. Ou seja, a queda na produtividade pode representar até 16%. É importante dizer que a cana foi a cultura escolhida, pois é a única que existe estudos o suficiente para relacionar a âmbito nacional o clima, solo com potencial produtivo, e que existem alternativas de manejo, chamados de manejo avançado, que aumentam a produtividade da área, como irrigação, vinhaça, rotação de culturas, entre outros. Tudo bem? Apresento a vocês as informações de solos e ambientes por talhão na tabela acima e a média ponderada do potencial produtivo da Fazenda JB e seus respectivos ambientes de produção para as diferentes épocas de corte, no canto inferior da tela.
chamando a atenção para o talhão 2, que ocorrem 5 tipos de solos, que se diferem tanto no potencial produtivo como nas recomendações de manejo. Isso mostra a importância em definir o talhonamento da área em função dos tipos de solo para uma maior eficiência. Agora, vou apresentar primeiramente os pontos favoráveis e, em seguida, os pontos desfavoráveis. No quadro branco, está descrita quais são as informações e à frente em quais solos ocorrem. Por exemplo, no quarto quadro, diz que o ponto favorável é média a alta capacidade de armazenamento de água, que ocorre apenas no nitossolo. E esses são os pontos desfavoráveis, que temos que encontrar alternativas de manejo para minimizá-los. Essas alternativas serão apresentadas na apresentação de manejo. Agora vou passar um panorama da fertilidade da Fazenda JB. Esse panorama serve para avaliar quais nutrientes podem ser corrigidos e sua localização nas áreas. Começando pelo cálcio, temos teores insuficientes em todos os pontos e todas as profundidades. Para o magnésio, nas camadas 0,20 e 20,40, os teores estão insuficientes no topo da fazenda, melhores na baixada, porém ainda precisam atingir maiores valores. Já em 80-100, os solos naturalmente apresentam teores insuficientes, assim como o cálcio. O comportamento do potássio é semelhante ao do magnésio nas profundidades 20 a 40 e 80 a 100 centímetros. Porém, na 0 a 20 centímetros, os teores estão melhores na baixada. De modo geral, os solos da Fazenda JB apresentam baixos valores de CTC, que representa o tamanho da reserva do solo para armazenar nutrientes em todas as profundidades. Sendo que dessa reserva, a saturação de bases do símbolo V%, e que representa o quanto da reserva está sendo ocupada por elementos benéficos à planta, apresentou teores médios na baixada e insuficientes no topo, nas 3 profundidades. E a saturação de alumínio, símbolo N%, que representa o quanto da reserva está sendo ocupada pelo alumínio, prejudicial às plantas, é baixo em toda a profundidade. Isso é um aspecto positivo da fazenda. Vale lembrar que, embora o levantamento tenha sido pedológico, os resultados das análises de solos servem como avaliação de como está a fertilidade da área, onde consideramos que, ao se realizar o trabalho de correção e adubação de uma área com eficiência, espera-se que em qualquer amostragem pontual se tenha bons teores de nutrientes no solo. Sendo assim, a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído. E é dessa maneira que encerramos essa apresentação com nosso agradecimento a todos presentes. Para qualquer dúvida, seguem abaixo nossos contatos. Obrigada!